Solicito a todos o silêncio merecido para esse momento. Estaremos iniciando o culto de gratidão a Deus pelas bodas de pérola de Edson e Rose Aguiar. A todos presentes, as nossas boas-vindas, em nome do reverendo Edson e de Rosemary. Sintam-se acolhidos e abraçados. Queremos convidar a todos, um momento solene, no qual nos colocaremos em pé, abrindo a palavra de Deus, no livro dos Salmos, capítulo 115. Livro dos Salmos, capítulo 115. Faremos essa leitura a uma só voz. Livro dos Salmos, capítulo 115. Leiamos a palavra que edifica. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diante das nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro, os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quantos nele confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiem no Senhor, os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor vos aumentará a bênção mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, e nem os que descem às regiões de silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém.
Vamos falar com Deus em oração nesse momento. Feche seus olhos. Convidamos para essa palavra de oração o reverendo Luiz Carlos. Amém. Os queridos podem se assentar. Nós vamos assistir um vídeo nesse momento que estará exibindo momentos importantes na vida do casal. Nesse instante nós vamos participar, louvando e glorificando o nome do Senhor, juntamente com o grupo de louvor da primeira Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Nos coloquemos em pé e vamos adorar o nosso Deus. Isso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, eis-nos aqui, nessa noite de celebração, de alegria, ó Pai, de gratidão. Eis-nos aqui com os corações gratos, ó Pai, para louvarmos juntamente com os nossos irmãos. É sobre essa bondade que nós vamos cantar agora. Nós somos gratos, Senhor Jesus. Te amo.
da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade que nos segue, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Por isso nós cantamos: és fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com tudo que nós temos, nós cantamos a sua bondade. Eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida com alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E por isso eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Ainda mais forte, vamos juntos. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi
Assentai-vos, queridos. Vamos continuar louvando, glorificando, adorando ao nosso Deus que merece toda a nossa honra, toda a nossa glória e todo o nosso louvor. Agora, recebendo a poetisa Cione Rocha, que estará trazendo para nós um poema intitulado Falando de Amor. Boa noite a todos. Eu sei que vocês hoje estão, nesta noite, né, com os corações transbordantes de alegria, de gratidão a Deus, como eu estou, né, por conhecer este casal tão precioso, vidas maravilhosas que realmente encantam esse mundo e as nossas vidas também. Então, é uma alegria muito grande. Eu recebi o convite do casal para que trouxesse um poema e eu tentarei poetizar o amor, que é muito importante, né? E também a beleza da união de 30 anos do reverendo Edson com Rosemary. Então, recebam, né? Parabéns ao casal e que Deus seja louvado. Falando de amor. Ah, o amor. O amor vem de Deus, porque a palavra diz: Deus é amor. E só conhecemos o verdadeiro amor porque Ele colocou essa fagulha em nós. Fomos criados em amor, firmados em amor e salvos em amor. Mas como é difícil entender a complexidade e a magnitude desse amor. Ah, o amor que vem de Deus e que uniu dois jovens sonhadores, Edson e Rosemary. Eles entenderam que a mão que segura a sua mão é a mesma que segura o seu coração. E esse amor, ele cresceu tanto que imprimiu cor, graça e sentido às suas vidas. Ah, o amor que vem de Deus, mas é aquele que dura nas provas. Sim, é o amor que persevera, é o amor que é fiel. E foi esse amor que, ao longo dos anos, derrubou barreiras, definiu metas, construiu, solidificou-se e atingiu o universo. Então, vieram os filhos, Letícia e Edson Júnior, herança do Senhor, que é o nosso provedor. Enfim, toda a culpa é do amor. Vocês concordam? Porque é Ele que entrelaça, que abraça, que aperta, que sufoca e explode em emoções. Mas também nos faz caminhar pela estrada da felicidade. Porque a essência do amor é o próprio Deus, que um dia nos levará à eternidade. Bendito seja o amor. E o amor é lindo. Obrigada. Assistiremos mais um vídeo com memórias do casal. Eu sou grato por tudo que tenho.
Por isso eu louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo, Jesus Cristo. É bom rever as fotos, né? Mas está faltando os cupidos ali. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E vamos rogar a Deus que, por intermédio do pastor Almir Santana, fale aos nossos corações, nos edificando. Convidamos o pastor Almir a vir à frente nesse momento. Vamos estar orando com ele, por ele, e ele estará trazendo a mensagem do Senhor aos nossos corações. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos em tua casa esta noite, para louvar e glorificar o teu santo nome por essa união. Te agradecemos, querido Deus, pela rica oportunidade que nos concede de unirmos entre amigos, famílias, para te adorar em espírito e em verdade. Agora pedimos que o teu Santo Espírito venha iluminar a mente e o coração do teu servo, a trazer a tua palavra, que venha edificar as nossas vidas. E ao ouvir a tua palavra, que apliquemos aos nossos corações, para viver a vida reta e feliz na tua presença. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Não, está tudo em ordem. Boa noite, irmãos. Que alegria poder estar aqui, compartilhando esses anos de matrimônio, né? 30 anos. Há um ano atrás, o reverendo Edson me fez esse convite, e a data já está reservada há tanto tempo, e há um mês atrás, um casal da minha igreja disse: pastor, nós vamos fazer as nossas bodas no dia 17. Eu falei: escolhe outra data, que esse dia já está aqui reservado. Ah, mas não tem outra data. Eu falei: então o senhor vai arranjar outro pastor para fazer, e nós deixamos lá o nosso auxiliar, que vai realizar a cerimônia. Mas eu estou muito feliz em estar aqui hoje, depois desses anos de caminhada, né? Que nós aqui realizamos o casamento dos pombinhos ali, né? Eu era pastor em Magé, e quando o Gavião chegou na área, eu já disse assim: perdi a minha ovelhinha, né? Mas perdi por uma boa causa, e um irmão que é uma bênção. O Edson é um amigo muito especial, saiba disso. Antes de nós lermos o texto, irmãos, eu gostaria de dizer algumas palavras aqui. Primeiro, falar dessa alegria, porque me parece que o motivo do culto nessa noite é uma celebração a Deus pelos 30 anos de casamento dos nossos irmãos. E como todos nós sabemos, 30 anos é um tempo considerável, tendo em vista que muitas pessoas que se casaram não duraram metade deste tempo. Na verdade, nós estamos assistindo nos dias atuais, uma sociedade que cada vez mais se distancia dos valores da palavra do Senhor, e dentre esses valores, o casamento. O casamento. Ao longo desses meus 36 anos de pastorado, eu realizei muitos casamentos, mas infelizmente, alguns deles não prosperaram, sucumbiram ante os desafios da vida. Então, eu particularmente não acredito que esse insucesso tenha sido por culpa do pregador. Uma pena que muitos não tenham entendido o verdadeiro significado
da vida a dois e dos seus nobres propósitos. Desde o Éden, quando Deus criou o primeiro casal para que se ajudassem mutuamente, naquele dia disse Adão: agora essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Todos nós sabemos que Deus ali estava fundindo dois seres, tornando um só. A palavra de Deus nos diz isso. E serão dois, uma só carne. O casamento é indissolúvel, o casamento é eterno, o casamento é a base da sociedade. E quando a sociedade tem as famílias como estrutura básica e forte, a sociedade é abençoada. Uma família abençoada torna a igreja abençoada. Então a família precisa ser de todas as formas preservada. E o casamento, não na minha vista particularmente, mas à luz da palavra de Deus, o casamento é uma instituição divina. Tem uma expressão que normalmente nós usamos quando vamos realizar casamentos. A primeira frase que diz assim: o casamento é um estado honroso. Essa frase, muito obrigado, irmão. Essa frase é uma bênção. O casamento é um estado honroso e Deus o abençoou de tal forma que realizou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, num casamento em Caná da Galileia. O casamento inaugura a família e o casamento é para a vida toda. A frase que normalmente se repete em todos os matrimônios é essa: até que a morte nos separe. E nós acreditamos nisso, até que a morte nos separe. Mas apesar das vicissitudes da vida, dos problemas que nós carregamos como indivíduo, como ser humano, como família, os nossos irmãos conseguiram romper esta barreira das lutas diárias e chegaram até aqui. E esse é o principal motivo de estarmos aqui dando glória a Deus pela família dos irmãos, do reverendo Edson e da Rose, e que o Senhor os conserve assim, até o final da caminhada de vocês. Vocês tiveram que superar muitas coisas, superar as lutas. Quando a gente fala superar os problemas da vida, é que todos nós que somos casados, nós já sabemos como as coisas são. Nós já sabemos como é que o ser humano é, a sua tendência, a sua inclinação. E o primeiro problema para um atropelo no casamento somos nós mesmos. Não é verdade que às vezes nós acordamos com mau humor, chateado com algum problema, preocupado com uma situação, às vezes rola lá uma discórdia. Eu acho que até certo ponto, determinados problemas da vida e que o casamento passa, é natural, porque isso tudo faz parte do nosso cotidiano. Às vezes nós nos levantamos, vamos ao espelho e nós nos desagradamos de nós mesmos. Então chegar aqui, depois de tanto tempo de união, é uma vitória muito grande. E a vitória que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada, ela vem quando nós reconhecemos que os problemas eles existem, mas sempre nós vamos aos pés do Senhor em oração, colocando diante de Deus as nossas questões. Enquanto para muitas pessoas a separação é a saída, para o servo de Deus a oração é a resposta. E vocês chegaram aqui certamente e não faltaram problemas,
é porque quando eles apareceram, eles apareciam e ainda aparecem, é ao Senhor que vocês vão recorrer, que vocês vão buscar para permanecerem na presença do Senhor. Mas eu não quero dar ênfase aqui aos problemas, porque os problemas todos nós já os conhecemos. Eu quero falar das virtudes que nós enxergamos em vós, nos irmãos. E eu, embora não os acompanhe de perto, nós sabemos pelos testemunhos do coração, da simplicidade, do desejo de servir ao Senhor. Quando os irmãos se apresentam diante do Senhor e da igreja, como hoje, e vocês o fizeram quando completaram 10 anos de casamento, eu estive lá, 25 anos também, não foi? Então, isso daí é a constatação de que os irmãos atribuem a Deus o sucesso desse empreendimento. Mas eu quero qualificar essas virtudes de uma forma simplificada, e para tanto nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Mas antes de falar sobre esse texto, de forma rápida, o apóstolo Paulo, aqui, ele está dizendo que o amor excede a todos os dons. Enquanto no capítulo 12 ele fala dos dons espirituais, no 13 ele disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tivesse amor, nada me aproveitaria. E aí, a partir do verso 4, ele fala o que é o amor. E já foi dito de uma forma brilhante a nossa irmã, na sua poesia, dizendo o que é o amor. E é exatamente por causa deste amor, primeiro o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Em segundo lugar, o amor que Deus colocou no coração dos irmãos, um pelo outro. É esse amor que os tem levado adiante. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso. Eu vou ler lá, porque os irmãos estão acompanhando lá. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Verso 5 em diante. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Irmãos, é este amor de Deus. É esse amor que Jesus um dia colocou no coração dos irmãos,
que os tem fortalecido nessa caminhada. Mas eu queria destacar rapidamente, resumindo tudo isso que o apóstolo Paulo falou. Os irmãos percebem que a lista dele é longa, quando ele fala do amor, mas eu quero destacar aqui 3 coisas fundamentais para o sucesso do casamento dos irmãos. Primeiro é a paciência. A paciência. Porque sem a paciência, irmãos, a pior coisa é uma pessoa impaciente. Uma pessoa impaciente, ela é precipitada, ela é imediatista, ela toma decisões equivocadas. E no casamento, a paciência ela é fundamental. A paciência, ela nos aponta um caminho muito mais excelente. Sejam pacientes. Me parece que a paciência também nos leva a pensar sobre a própria fé. Não é? Porque a paciência, ela existe onde há uma esperança. Eu estou esperando por uma resposta de Deus, eu espero por uma solução, eu espero em Deus. Tolerância, sermos tolerantes, pacientes. A Bíblia, quando fala que nós devemos ser benignos, e esse é um dos dons ou fruto do Espírito Santo, sermos benignos, bondosos. É maravilhoso quando nós lemos aquela lista, né, dos frutos do Espírito, as obras da carne, mas os frutos do Espírito, lá está a benignidade, bondade, fé, mansidão. Outro dia eu estava ouvindo, né, e vendo uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, e eu já conhecia essa história, né? Eu já ouvi, na verdade, por um outro pregador, quando ele falava que o casamento, para dar certo, quando as coisas começam a esquentar, uma discussão começa a querer rolar, a melhor coisa é o silêncio. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí ele diz, olha, aí o Hernandes diz assim, que tem uma água milagrosa, que salva muitos casamentos. Aí as pessoas começam a se interessar e levar para casa, né, aquela água abençoada. Como é que eu devo proceder, pastor? Ele disse, olha, quando começar a rolar uma briga, uma discussão, você pega aquela água que nós oramos por ela, e você coloca na boca e não bebe, segura lá. Aí o homem está falando, blá, 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 ou a mulher. Aí você fica ali com aquela água presa. Depois de um tempo, aí você pode beber. Ele falou aquilo, eu achei muito interessante, porque é isso. A gente vai desviando dos problemas no silêncio. A Bíblia fala isso, né? Que a mulher sábia ganha o seu marido sem palavras. Né? E muitos casamentos acabam, irmãos, justamente por conta de brigas. Tem uma música secular, antiga, que fala sobre a briga de casais, brigamos por coisas tão banais. Não é? Uma outra coisa muito interessante do casamento, reverendo Edson, é o perdão, é saber perdoar. Primeiro, porque nós mesmos não somos perfeitos, somos imperfeitos. Irmãos, olha, e o perdão é uma coisa tão maravilhosa, irmãos, que sara qualquer tipo de ferida. Esses dias eu estava pregando na igreja sobre aquela expressão de Pedro, né? Quando Pedro ele nega Jesus diante de serviçais que queriam associá-lo ao grupo do Senhor, e disse, você faz parte do grupo desse homem que está sendo interrogado ali dentro. Não, eu não conheço esse homem e tal. E depois do galo cantar, e ele negar Jesus 3 vezes, a Bíblia fala que Jesus foi levado de um canto para o outro, dentro da casa de Caifás, no interrogatório, e os olhos de Jesus encontraram os de Pedro. E quando Pedro olhou para Jesus, e ele se lembrou da advertência que lhe dizia, antes que o galo cante, me negarás.
A Bíblia fala, irmãos, que Pedro chorou amargamente. O choro amargo de Pedro é um pedido de perdão. Ele saiu e foi chorar. É o choro que cura. O arrependimento produz o verdadeiro perdão, e é o perdão que sara as feridas. Às vezes a gente conserva no coração uma ranhura, outra, uma rusga, né? E no casamento essas coisas precisam ser tratadas, ser curadas. Certamente os irmãos, ao longo desses anos, enfrentaram situações difíceis em que o perdão ele foi necessário, né? Coisas pequenas, nem são coisas tão graves, coisas pequenas, mas quando você diz assim, olha, eu te perdoo, então você me perdoa, olha, é tão bom quando a gente vê isso, né? O coração, ele recebe esse lenitivo, esse curativo, a partir desse perdão, né? 3 coisinhas, né, apenas. Mas o texto é muito mais profundo. Quero só deixar aqui para os irmãos isso: a paciência, a tolerância e o perdão. E o meu desejo, irmãos, principalmente ao reverendo Edson e a Rosemary, é que o Senhor que os trouxe até aqui, os conduza adiante e os leve muito longe ainda. Se Jesus não voltar, os irmãos vão permanecer amalgamados, juntos. Perdemos um casal na nossa igreja, nesse finalzinho de ano de 2025, eles tinham 83 anos de casados. 83 anos de casados. Vocês suspiraram? Ela foi na frente, né? Quase 100 anos, e ele estava com 103 anos. Mas o irmão dele morreu com 105, e o tio com 114. E ele, com a mente lúcida, dizia assim, a minha namoradinha, eu ia visitá-lo, dizia a minha, com 100 anos ele queria renovar a carteira de motorista. Ele disse, a minha velhinha, eu estou com saudade, quero ir embora. Aí toda semana ele dizia assim, essa semana eu vou, essa semana eu vou, essa semana eu vou. Mas foram no mesmo ano, olha, 83 anos de casado. E eles iam entrar para o livro do Guinness, mas o Guinness é uma burocracia tão grande que eles desistiram, né? Era o casal mais velho do Brasil, lá da minha igreja. Eu queria orar pelos irmãos e depois passar a palavra ao reverendo Luiz. Vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos. Vamos agradecer a Deus pela vida do reverendo Edson. Se você quiser ficar em pé. Pai celestial, nós te damos graças, Senhor, por essa noite marcante, aonde os irmãos, o reverendo Edson e a Rose, estão aqui celebrando 30 anos de matrimônio, de união, uma união, ó Deus, selada pelas virtudes do Espírito Santo. O Senhor tem abençoado com as suas mãos estendidas sobre os teus servos, ó Deus. E nele se cumpre a tua palavra, que diz, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Que as tuas mãos poderosas e misericordiosas permaneçam estendidas sobre eles, Senhor, e que a tua graça os alcance, para que eles cheguem até o final jubilosos, alegres e vitoriosos, ó Deus. Aceita-nos assim, agradecidos por tudo, em nome e no amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, obrigado. Passo a palavra ao reverendo Luiz. As alianças, por favor. Enquanto as alianças entram, o coral Ecos de Louvor estará cantando.
As alianças, elas são um símbolo de um pacto que Deus fez com o homem, renovou esse pacto na cruz, e as alianças revelam esse pacto de amor que vocês fizeram há 30 anos atrás e hoje renovam esse pacto de amor. Vamos orar, pedir à igreja para se colocar de pé, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti essas alianças. Elas simbolizam, Pai, uma aliança eterna, feita conosco na cruz do Calvário, mas elas simbolizam também essa aliança eterna, desse amor feito com Edson e Rose e Edson, que eles têm cumprido, Pai, essa aliança que fizeram, esse pacto que fizeram há 30 anos atrás. E hoje, diante do Teu povo, diante do Senhor, eles vêm renovar esse pacto. E nós queremos, Pai, pedir que assim como o Senhor foi fiel a eles até este momento, que o Senhor também continue sendo fiel a eles a partir deste momento. E que dia a dia, Pai, esse pacto de amor seja renovado, que dia a dia, Pai, eles possam amar-se mais ainda e que dia a dia a Tua graça, a bondade e fidelidade seja com eles. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Edson, é desejo seu renovar o seu pacto de amor, de fidelidade com a Rose. É seu desejo? Tem certeza? Com o homem é fácil, né? O homem é tranquilo. A mulher é complicado. Então, tem certeza que quer renovar. Amém. O Luiz falou agora há pouco que a gente tem que falar alguma coisa para o outro, né? Só para poder agradecer a Deus. Porque são 33 anos de convivência, 3 anos de um namoro extremamente improvável, né, que foi preciso você ter um cunhado que te amava muito, que passou um ano no seminário fazendo propaganda da cunhadinha mais querida do Brasil, para que eu fosse conhecê-la, né? E me deu cano 2 vezes depois que eu a conheci. Até que o dia que eu resolvi dar um chega para lá nela, e ela disse, vamos começar a namorar, então. E eu falei, daqui a 2 meses eu desmancho. E quando eu falei para o Samuel que a gente ia começar a namorar, Samuel, a primeira coisa que ele falou foi, olha, a Rose não é que nem aquelas garotas que você desmancha em 2 meses. Aí eu falei, vou ter que demorar um pouco mais, tá até hoje. Então, eu carinhosamente chamo a minha esposa de Branquinha, né? Por que será, né? E, mais uma vez, como foi há 30 anos atrás, eu digo agora que eu a amo. E você é, depois da minha salvação, o melhor presente que Deus me deu. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero te amar, te honrar, te respeitar e dizer para as pessoas que você é um presente de Deus. Eu a amo, espero que você continue me amando também. Não faço o que o Luiz quis, tá? E que Deus nos dê ainda muitos anos de vida juntos. Ele sempre fala mais, né? Quem me conhece sabe que eu falo pouco. Mas o que eu tenho para dizer para o Edson, que eu amo, eu vou chorar, né? Sou chorona. Falo pouco, mas choro. Que 30 anos se passaram como casados novamente. E digo sim, para que possamos continuar essa união, que chegar até aqui, é o que o pastor Almir falou ali, é a oração, o amor, o respeito, o carinho, que todo dia
Você me trata com respeito, com atenção. Você sabe disso, que cuida muito bem de mim. Você sabe disso. E eu agradeço a Deus pelo teu carinho, pelo teu amor. E ao Senhor Deus pelos filhos que nós temos, lindos. E eu te amo. Tá bom. Eu queria chamar o Netinho e a Letícia aqui. A Letícia fica do lado da sua mãe. Agora, o Netinho vai ajudar o Edson a colocar a aliança no dedo. Isso. Com este anel, eu selo o meu pacto de amor e de fidelidade para contigo. O Netinho pode confirmar. É ou não? É. Com este anel, eu selo o meu pacto de amor e de fidelidade para contigo. A Letícia pode confirmar isso. Posso? Eu queria chamar os pastores aqui na frente. Nós vamos orar pelo casal. Eu queria chamar todos os pastores presentes para que a gente possa. Todos os pastores presentes. Como o Edson falou, presbiterianos ou não, são pastores. Queria pedir para vocês ficarem ali embaixo. Os pastores fazerem um círculo em volta deles. Os pastores fazerem um círculo e porem. Vamos orar. Eu queria pedir. O pastor mais novo aqui é o Tiago, vem aqui na frente. Eu queria pedir para você interceder por a vida desse casal, pela vida do Edson. Ó Deus Altíssimo, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, esse momento é lindo, Pai, porque ele é feito diante de Ti. A gente olha para esse casal e pode dizer, nós acreditamos no casamento, instituição feita por Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. E nós rogamos a Ti toda sorte de bênção sobre esse casal. Continua abençoando seus filhos tremendamente, ó Pai. Abençoa a Letícia, o Edson, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoando a Rose, reverendo Edson, cada dia mais. Alarga as fronteiras da vida dele, multiplica as oportunidades, que a Tua mão poderosa esteja sobre essa família e guarda de todo mal, Pai, para o louvor do Teu nome. Vai fazendo com que essas vidas vejam o Filho dos Filhos e louvem o Teu nome, até que Tu chame a Tua presença ou que Tu voltes de forma gloriosa. Faz isso para o Teu louvor e para a Tua glória, é que nós oramos no nome invencível de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Rapidinho. Pastor Almir, fica aqui.
Vem cá, meu bom velhinho. Vocês não conhecem, pastor Almir da Igreja Metodista Wesleyana, né? Foi ele que durante uns anos pastoreou a Rose, a família da Rose, e depois nós o conhecemos e desde então a gente mantém um laço de amizade. Ele é o bom velhinho da Metodista Wesleyana, ele é pastor lá em Petrópolis, e a gente veio, ele está junto com a esposa dele, a Raquel, e com muita alegria a gente recebeu. Aqui é o que fez a propaganda durante um ano, da cunhadinha mais querida do Brasil, né? Que é o Samuel, que é pastor lá em Unai, lá em cima de Minas, quase chegando em Goiás, perto de Brasília. Entendeu? É o cunhado da Rose, meu concunhado. Vou falar respeitosamente concunhado. Mas quem me conhece sabe como é que eu falo que Samuel é. Pastor Luiz, que muitos de vocês conhecem, não todos, mas que foi pastor aqui dessa igreja. Vim para essa cidade para trabalhar com ele como pastor auxiliar, né? Tem muitos anos que a gente não trabalha junto como pastor auxiliar, mas Deus nos deu o privilégio de desenvolver uma amizade, né? E ele diz que ele é o Batman, eu sou o Robin. Ele sempre fala assim, eu sou o Batman, né? E Deus nos permitiu fazer uma série de coisas legais ao longo desses anos. A gente quer agradecer, tá? E eu quero agradecer a nossa família que está aqui, gente que veio de Brasília para cá da nossa família, né? De Niterói, São Gonçalo, de Magé, de Macaé. Quero agradecer ao pessoal da minha igreja de origem. Eu sempre disse e vou repetir que a minha igreja de origem sempre será a minha igreja do coração, né? E eu vou pedir que o pessoal que é da origem da igreja Mutuar ficasse em pé. Tem muitos anos que eu não prego lá, muitos desses irmãos não estão nem mais lá, alguns estão morando aqui em Cabo Frio, e eu fui presenteado com vários desses irmãos podendo estar aqui hoje. Eu estou muito contente. E eu tenho muito orgulho de dizer que um dia eu fui membro da Igreja Presbiteriana de Mutuar. Vocês podem sentar? Não. Eu não sei se tem alguém da Igreja Presbiteriana de Filadélfia, foi a primeira igreja que eu fui pastor. Eu acho que não tem, né? E quero agradecer também aos colegas de trabalho da Rose. Nós temos aqui muitos colegas e ex-colegas, que por um lado, pelo Estado, a Rose já está aposentada, e a gente quer agradecer essas pessoas também. Queremos agradecer a todos os irmãos das igrejas, sejam presbiterianas ou não, que estão aqui, e pessoas que não são de igreja presbiteriana. Nós temos amigos nossos que são católicos, que são espíritas, que não têm uma profissão de fé e que, com muito carinho, aceitaram estar aqui conosco hoje. E nós estamos muito felizes, né? A Rose tinha uma expectativa de uma quantidade de gente. Fiquei sabendo agora há pouco que uma irmã que nos ajudou muito, que eu não posso falar o nome dela, que é a Ilma, ela tinha uma outra expectativa um pouquinho mais abaixo. Eu sempre penso um pouquinho mais. E eu quero dizer para vocês que vocês estão nos ajudando a encher o nosso coração de alegria, porque, olha, Deus está sendo tão bondoso que teve gente que veio de Moçambique para cá para poder participar com a gente, que é a missionária Maria Lúcia, com seu esposo, pastor Gil, e a sua filhinha Stephanie, e agora com o Urbano, que é um menininho pequenininho, né? E gente que não é da família, mas que cuidou de mim quando eu era criança na igreja, que também veio de Brasília. Então, tem gente de longe, gente de perto, e a gente quer dizer muito obrigado, tá? Aos irmãos da igreja de Cabo Frio, ao conselho por ter nos cedido esse espaço, aos irmãos da igreja de Cabo Frio, alguns dos quais eu fui um dia pastor quando eu trabalhei aqui, e nós somos muito gratos. Os irmãos da nossa igreja, que nós pastoreamos, a Presbiteriana do Tangará, que são poucos, mas que se esforçaram para estar aqui, e nós somos agradecidos. E uma pessoa me perguntou, por que vocês estão comemorando 30 anos? Porque nós comemoramos 5, comemoramos 10, comemoramos 11, comemorou 15. Eu já fiz renovação de voto com meu cunhado, realizando
muito satisfeito, muito animado, na praia. Né? A gente estava comemorando aniversário, fomos para a praia, fiz a minha irmã entrar com as alianças, fizemos um caminho com o coco que estava largado lá, porque é gratidão. Nós temos que aprender a agradecer, gente. E como é bom a gente poder ver gente aqui de diversas idades, de diversos lugares. Por isso que nós queríamos fazer, para agradecer. Eu quero chamar aqui agora, rapidamente, que viesse aqui as pessoas que foram os nossos padrinhos, quando nós casamos. Eu ia fazer uma brincadeira, rapidamente, Eliane, Paulo Tito, Glauber, esqueci agora, Miriam, Márcia e Samuel. Rapidamente, vocês vêm aqui à frente. Eu ia fazer uma coisa, mas a Rose brigou comigo dizendo que eu não ia fazer, né? Eu ia fazer assim um vídeo, né? Ia botar assim, tipo, minha mãe e meu pai já morreram, e pum, desaparecia. Meus sogros, pum, de repente desaparece. Porque alguns já morreram. E a gente não leva isso com tristeza, pelo contrário, eles puderam conviver com a gente nesse momento. Os meus padrinhos está tudo pela metade. Quem entrou com meu irmão Glauber já foi, quem entrou com Paulo já foi, né? Então, quem entrou com a Miriam, que foi madrinha da Rose, também já foi. Então, teve um pessoal que não soube esperar e que já foi, né? Mas tem 2 aqui que não foram ainda, são casados, por enquanto está fazendo o time completo. Então, nós também queremos agradecer, porque todos eles têm acompanhado a nossa vida até hoje. E uma coisa que eu sempre disse e vou repetir, a cidade de Cabo Frio se tornou especial para nós por um fator. Nós, até hoje, nós não temos familiares nossos aqui. Mas muitos de vocês, para que eu pudesse exercer o meu ministério pastoral, por muitas vezes acolheram o netinho na sua casa. Depois, netinho e Letícia, para que eu pudesse vir aqui dar aula do seminário, para que eu pudesse fazer visitas à noite. Então, nós somos gratos. Nossa família hoje está aqui em Cabo Frio. Adotamos até uma mãe, né? A dona Maria Helena, com seus 95 anos. E tudo isso é motivo da gente agradecer. Muito obrigado, cada um de vocês que está aqui. Muito obrigado também, tem pessoas assistindo pelo YouTube, as pessoas que não puderam vir por qualquer motivo. Né? Nós sabemos que nem todo mundo pode vir. Nós somos gratos, porque nós somos uma música que nós cantamos. Né? Eu sou grato por tudo que tenho. Meus amigos, a minha família e os meus irmãos. E nós queremos dizer muito obrigado a todos vocês. Quando acabar aqui, vai ter ali uns comes e bebes, corre, porque estão dizendo que tem pouca coisa, a gente providenciou mais, né? Tem cadeira para todo mundo sentar, e não vá logo embora não, fica para a gente bater um papo, tirar uma foto com a gente. Tá? Eu moro em Cabo Frio, não tem problema de hora, amanhã vai ter escola dominical na minha igreja, então tire foto com a gente, tire bastante foto, converse, abrace. É muito bom poder reunir e quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Deus abençoe a todos vocês. Como eu não sou nem um pouco saudosista, eu quero convidar o reverendo Josélio aqui na frente. E nós vamos reeditar os pastores, né? Quando nós chegamos aqui. Né? Trabalhamos juntos com o reverendo Luiz Carlos aqui em Cabo Frio. Convido o reverendo Josélio a estar fazendo oração final, em seguida estarei impetrando a bênção do Senhor. Convido a todos a colocarem-se em pé. Oremos, irmãos. Te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade feliz de, nesta noite, neste santo lugar, render-te graças, ó Deus, pela vida do Edson, pela vida da Rose, Pai. Senhor amado, em o nome de Jesus, que cada palavra dita, cada momento de alegria e comunhão se renove neste casamento, nesta vida comum que eles têm, Senhor. Junto com eles, os seus filhos, seus familiares, seus irmãos.
A todos nós que aqui estamos, ó Deus, te declaramos, ó Deus, muito obrigado por conhecê-los, ó Deus, por tê-los, ó Deus, como pessoas fiéis a Ti, que têm servido o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Abençoa, Pai, estes Teus servos. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. Derrama incontáveis bênçãos espirituais sobre este lar, sobre esta família, sobre a Tua igreja. Eu te oro em o nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a companhia, a assistência e doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre o Edson, sobre a Rosemary e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Nós convidamos o coral Ecos de Louvor, que estará se apresentando enquanto os nossos irmãos estarão se retirando para o salão. Faça brilhar seu